Olá, pessoal. Se você está pensando em fazer o curso de graduação em arquitetura ou arquitetura e urbanismo em 2026, fica nesse vídeo que eu vou explicar tudo o que você precisa saber, porque esse vídeo é para você. Então, para esse nosso primeiro tópico, a gente vai começar com o que é arquitetura. E o que é arquitetura? Arquitetura é uma área que une criatividade, técnica e funcionalidades para projetar espaço onde as pessoas vivem, convivem e trabalhem. E diferente do que muitas pessoas pensam sobre o que é arquitetura, a arquitetura não é só desenho de casas. Envolve também urbanismo, envolve paisagismo, design de interiores, restauração, sustentabilidade, acessibilidade e muito mais. E pensando em tudo isso, o arquiteto tem que pensar no conforto, na segurança, na estética e também pensar no impacto ambiental que essa obra pode trazer ao entorno. Agora que você já sabe o que é arquitetura de uma forma bem resumida, a gente vai entrar no nosso próximo tema: como é o curso de arquitetura e urbanismo. E como eu posso contar para vocês como é a jornada do estudante de arquitetura? Primeiro, a duração do curso. Ele tem 10 semestres ou 5 anos. Segundo, o que você vai estudar. Isso depende muito de cada faculdade. Mas, resumidamente, o curso de arquitetura e urbanismo ele é fundamentado em matérias teóricas, práticas, técnicas e muitos projetos. O que a gente pode considerar então como matérias teóricas? São aquelas matérias que fazem a gente entender de onde a gente veio, para quem que a gente está projetando. São matérias que vai fazer a gente conhecer a história, a sociologia, o urbanismo do local. Entender isso é fundamental para a gente entender para quem a gente está projetando e pensar no projeto para as pessoas, não para nós, porque às vezes a nossa realidade é diferente de onde a gente está projetando. Tá? E o que mais? A gente tem as matérias técnicas, que são aquelas matérias que são vinculadas a alguma norma. Por exemplo, eu vou projetar uma agência bancária. Eu preciso, obviamente, conhecer diversas normas técnicas. Mas se eu pensar em uma, por exemplo, acessibilidade, eu vou ter que ler a norma a NBR 9050 para me entender quem é o meu público, para quem eu estou projetando e qual é a melhor forma de eu projetar para eles. Então, isso também são matérias que vocês vão ver ao longo da faculdade. Além de projetos, que vai fazer você colocar tanto essa parte teórica quanto essa parte prática, técnica, dentro desse projeto. E aí, qual é o principal desafio para algumas pessoas? Primeiro, trabalhar em equipe. A gente sabe que a faculdade de arquitetura requer muitos trabalhos, muitas apresentações. E a maioria delas são trabalhos em equipes, em que você vai ter que fazer grupos, ou pelo menos, no mínimo, duplas, porque são matérias, são atividades complexas. E fazer sozinho requer bastante tempo. Então, se isso para você é uma dificuldade, é bom você ir trabalhando, porque nesse aspecto para que quando você chegar dentro da faculdade você não se frustre. O que mais? Desenho, né? Você vai fazer diversos desenhos, sejam eles à mão livre ou seja ele de forma virtual, ou seja, no computador. Então entender isso também é importante, ter essa noção de desenho. Será que eu preciso desenhar ou não? A gente vai abordar isso mais à frente, mas isso também faz parte do curso de arquitetura. E outro detalhe, a faculdade de arquitetura, dificilmente você vai conseguir elaborar todas as atividades dentro de sala de aula. Então, provavelmente, você vai levar esses trabalhos para casa. Se você entrar aí em sites de meme ou acompanhar alguns sites que falam de arquitetura, vocês vão perceber que, em muitas das vezes, você vai passar noites fazendo atividades. E isso é verdade. Porque, às vezes, em cima da hora, a gente resolve mudar um pequeno detalhe no projeto. E isso vai fazer uma mudança em todo o projeto, pode causar uma mudança em todo o projeto. Então você às vezes vai acabar aí tendo que correr contra o tempo para fazer as suas entregas. Bom, e o que eu considero como habilidades importantes para quem quer cursar arquitetura? A primeira delas eu acredito ser a criatividade, até porque é uma área que envolve criatividade. Você fazer mais do mesmo, isso não te torna um arquiteto diferente, te torna apenas um copiador, uma pessoa formada que vai abrir algum site na internet e copiar. Ter inspiração é diferente de copiar. Ter inspiração é você ver algo e ser criativo através daquilo que você está enxergando. Ter um raciocínio lógico. Isso é muito importante, porque às vezes você vai se deparar com situações que você não precisa ser criativo, você precisa resolver problemas. Um outro detalhe, desenhos.
Porque além de você ser criativo, você vai precisar expor essas ideias. E aí você sabendo fazer um croquis e expor essas ideias que tanto o seu cliente quanto você está querendo expressar é extremamente importante. Ser bom em comunicação. Por quê? Porque além de fazer muitos projetos ao longo da faculdade, você vai precisar se comunicar com as pessoas, sejam eles seus próprios estudantes durante o curso de arquitetura, como também depois de formado, os parceiros que vão trabalhar com você ao longo de todas as obras, como engenheiros, pedreiros, arquitetos, ajudantes, eletricistas e por aí vai. Então é extremamente importante você saber se comunicar. Outros detalhes, por exemplo, sobre geometria. Se você tiver uma noção sobre geometria, é legal, mas são coisas que também durante a faculdade você vai conseguir explorar e vai conseguir se desenvolver. Então, é importante todas essas habilidades para que você consiga minimamente durante a graduação desenvolver todas essas técnicas. E como é o mercado de trabalho para a arquitetura? É um mercado de trabalho muito aquecido, porque além de trabalhar com projetos residenciais, como casas e reformas interiores, a gente tem também o aspecto de comércio. A gente pode trabalhar com comércio, por exemplo, escritórios, escolas, hospitais e por aí vai. A gente tem a questão urbanística, ou seja, o arquiteto ele pode projetar condomínios, pode projetar bairros, pode projetar cidades. A gente tem a questão de design de interiores, ou seja, o arquiteto também pode trabalhar ali com decorações, seja ela comercial ou não. Então, a área de design de interiores é uma área em constante crescente. A gente tem também a questão patrimonial e de restauro, sabe, esses prédios antigos que a gente encontra aí em várias cidades, em que, inclusive, toda vez que a gente vai viajar, a gente quer tirar foto próximo de um deles para demonstrar que a gente esteve naquele local. E sim, o arquiteto pode ajudar a manter esses prédios em seu estado, se dizer assim, o mais natural possível, o mais original possível. E o que que a gente tem de tendência para os próximos anos no mundo da arquitetura? Por exemplo, o mundo BIM. E BIM não é um software, tá? Porque tem muita gente aí que vende que você vai saber BIM através de um software. Não. BIM é uma metodologia que a partir de 2028 vai ser obrigada na área da construção civil. E o que que seria o BIM? O BIM nada mais é do que você ter toda uma estrutura de informação interligada no mundo da construção. Então, você, na hora que você estiver estudando a sua graduação e se interessar em aprender um pouco mais sobre isso, é claro que isso vai ser um diferencial. E se você chegou até aqui, o nosso próximo tema é: quanto ganha um arquiteto? Bom, isso pode variar bastante. Se você está trabalhando num regime de CLT ou num regime de prestação de serviço ou como autônomo, que aí você emite uma nota fiscal, etc. E aí vai variar muito. Por que que pode variar? Porque no regime CLT você tem um valor fixo, um valor pré-estabelecido entre a empresa e você. E também a questão de funções, que você, quando é recém-formado, você provavelmente vai entrar numa empresa como um analista júnior ou como um arquiteto júnior. E aí depois você vai graduando essas funções, como arquiteto pleno, arquiteto sênior, e aí as estimativas de ganho podem variar de 3 a 12 mil reais. Já como autônomo, a gente não tem esse valor pré-fixado. Vai depender muito da região que você está, a sua demanda, se você tem expertise dentro do seu escritório para finalizar de uma forma rápida os projetos, se você tem uma boa equipe, se você tem bons recursos. Quando a gente fala bons recursos, é se você tem um computador que ajude, né? Porque a gente sabe que a arquitetura também precisa de auxílio, ou seja, você precisa de um computador, precisa de uma boa internet, precisa de outras ferramentas além do seu conhecimento técnico. Então, dentro disso daí, vale a pena você avaliar antes de você ingressar o ramo de arquitetura, para você ter uma estimativa se a sua região vai atender bem suas necessidades. E de onde você estiver assistindo esse vídeo, deixa aí no comentário quanto na sua região mais ou menos, coloque o nome da cidade e o valor mais ou menos que está sendo feito o pagamento ou a estimativa de salário para o arquiteto. E quais as dificuldades do curso e da profissão? A primeira delas eu vou colocar como uma jornada de estudo. Você muitas das vezes vai estudar além das salas de aula. Você vai levar trabalhos para sua casa, você vai estudar fim de semana, vai estudar feriado. Então, muitas das vezes isso vai ser desgastante. E se você não gosta dessa rotina, ou não pensa em mudar para obter essa rotina, você vai ter uma certa dificuldade no curso de arquitetura e urbanismo. Outro detalhe são os investimentos. Você vai precisar investir, seja para fazer maquetes, seja para participar das aulas de ateliê, seja para comprar materiais de desenho. Isso vai ter um investimento e se você não estiver preparado para isso, você vai acabar sendo pego de surpresa dentro da sua faculdade.
além também do investimento em computadores. Porque, é claro, você como arquiteto, você vai precisar desenvolver os seus projetos digitais, ou seja, um software como o Revit, como o Sketch, etc. Outro detalhe é a competitividade. Depois de formado, você vai ter um mercado de trabalho muito competitivo, com muitos profissionais que já estão nesse mercado, que praticam diferentes valores, estão em diferentes nichos de mercado. Então, isso também pode ser uma certa dificuldade dentro desse ramo. E como se preparar para o curso de Arquitetura e Urbanismo em 2026? Primeiro, segue essa página, porque eu tenho certeza que ao longo da sua graduação a gente vai trazer várias dicas que vão te servir muito durante essa jornada. Segundo, guarde café. Não, brincadeira, não precisa guardar café não. Segundo, desenho. Comece a praticar o desenho técnico, comece a entender como funciona a perspectiva, faça alguns rabiscos, isso vai ser muito importante para você, até na elaboração de croquis. Siga páginas de arquitetos conhecidos dentro do nosso mercado e do mercado internacional. Entenda como que funciona o software de modelagem, ou seja, começa a ver alguns vídeos de como ele funciona, porque software, por mais que a gente tenha um nicho muito grande no mercado, vai ter um ou outro que você vai se identificar melhor, você vai achar mais fácil para você utilizar. Faça cursos livres, procure aí dentro da sua região ou até mesmo online cursos livres e rápidos sobre arquitetura, para você começar a entender como é que funciona o mundo da arquitetura. Eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar bastante e até o próximo ano você vai entrar bem preparado para a sua jornada. Então agora vamos à nossa última parte do nosso vídeo, que são perguntas frequentes. E aí entra em uma das perguntas que são mais realizadas em quem tem interesse em fazer arquitetura e urbanismo, que é: eu preciso saber de matemática? Sim, mas é o básico. A gente faz cálculos muito superficiais em comparação à engenharia. Você vai precisar na área de topografia, na área de resistência de materiais, elétrica, dentre outras. Mas nada que você, sabendo do básico, você não possa entrar na faculdade e se desenvolver. Outro, outra pergunta que é bastante frequente é sobre gastos. Será que eu gasto muito, gasto pouco? A pergunta depende. Como é uma faculdade de criatividade, você pode acabar elaborando maquetes com materiais recicláveis, com materiais muitas das vezes que você já tem na sua casa. Então, eu acho que talvez o custo com materiais não seja um problema. A única coisa que você não vai conseguir correr muito é de um bom computador. Isso daí sim, aí você não vai ter muito o que fazer. Espero que esse nosso vídeo tenha tirado algumas das suas dúvidas. Se você gostou desse conteúdo, deixe aqui nos comentários. Se ainda ficou alguma dúvida, pode escrever para a gente. E eu espero que essa sua jornada de estudo no curso de Arquitetura e Urbanismo seja uma jornada incrível. Aproveita, segue a gente, que a gente vai junto nessa caminhada. Um forte abraço.